Prontos? Preparados, meus amigos, para descobrirem a realidade espiritual por detrás da transgressão da lei? Neste caso, me acompanhe através de algumas passagens bíblicas que estarei lendo para que você possa chegar a uma conclusão sozinho ao final deste vídeo. Entenda. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas por que exatamente o apóstolo Paulo aconselha aquela geração a não se conformar com o entendimento daquele século? Simples, porque Paulo sabia que Jesus não havia ensinado a verdade espiritual acerca do Pai. Tal ideia encontra-se escrito no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12, onde o próprio Jesus afirma o seguinte: Eu, disse Jesus, ainda tenho muito que vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Ou seja, Jesus não pôde falar acerca dos assuntos espirituais, senão conforme aquele povo era capaz de compreender através da sua carnal compreensão. E isso fica mais evidente quando Jesus afirma no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, onde ele diz: No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido acerca do Pai, e vos anunciará tudo o que está por vir. Ou seja, se o próprio Jesus está afirmando que seria o Espírito Santo que nos ensinaria e nos guiaria a toda a verdade, fica evidente que Jesus não pôde relatar a verdade espiritual de Deus naquela geração. E dessa forma podemos entender por que exatamente Paulo disse que não era para se conformar com o entendimento daquele século. Porque Paulo sabia que Jesus não havia relatado toda a verdade de Deus. Porque seria o Espírito Santo que traria esse novo entendimento para os seres humanos, para completar assim a obra do Pai. Porque este Espírito anunciaria tudo o que está por vir, ou seja, todo o entendimento, todas as revelações que haveriam de ser feitas pelo Espírito Santo. Neste caso, se levanta uma questão: por acaso o apóstolo Paulo, já que Jesus não relatou a verdade espiritual de Deus, por acaso Paulo compreendeu plenamente este mistério de Cristo Jesus? Vamos ver? Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 e 12. Paulo se expressa da seguinte maneira: Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paulo conhecia parte da verdade, infelizmente, porque ele disse: agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Paulo, ele compreendia a verdade de Cristo através de mistérios, em enigma. Desta forma, podemos entender que Paulo não chegou ao pleno conhecimento da verdade. Desta forma, eu e você não podemos nos conformar com o entendimento repassado por Paulo e por Jesus, porque Jesus não relatou a verdade espiritual de Deus, assim como Paulo também não compreendeu. Neste caso, nem eu, e muito menos você, devemos nos conformar com o entendimento repassado pela Bíblia no passado. Se você acha que eu estou equivocado, veja o que o apóstolo Paulo acrescenta no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, a verdade de Deus não penetrou nos ouvidos e nem no coração do apóstolo Paulo, porque é o próprio apóstolo Paulo que disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ou seja, nem Paulo viu e nem Paulo ouviu, nem penetrou no coração de Paulo o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim, porque Paulo disse que em parte conhecia. Se essa verdade tivesse sido revelada para Paulo, então Paulo compreenderia o pleno conhecimento, teria o pleno conhecimento da verdade. Mas Paulo disse que não. Desta forma, se Paulo não chegou ao pleno conhecimento da verdade, muito menos os profetas. Neste caso, entendemos que tudo que está na Bíblia, olhos viram e ouvidos ouviram, e penetrou no coração dos profetas e dos apóstolos. Ou seja, o verdadeiro plano de Deus não foi revelado a eles, porque isto não penetra no coração e no entendimento do homem natural. Desta forma, como que fica esta situação quando falamos a respeito da transgressão da lei? Quando a Bíblia diz que nós transgredimos a lei, está falando que o homem natural é capaz de transgredir a lei espiritual? Ou estamos falando da transgressão da lei de Moisés? Por certo que da transgressão da lei de Moisés, o homem natural não consegue transgredir de fato a lei de Deus, senão a lei deste plano físico. E eu estarei provando a vocês através da Bíblia.
Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4 diz: o pecado é a transgressão da lei. De qual lei? De qual pecado? Quem está cometendo o pecado em relação a qual lei? Vamos ver? Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 16 diz: constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Ou seja, não conforme a lei de Moisés. Estamos vendo aqui um tipo de lei. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Já estamos vendo um outro aspecto, uma outra lei, a lei divina, a lei espiritual. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 23, veremos outra lei. Mas, diz Paulo, vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, que me faz prisioneiro da lei do pecado que se encontra em meus membros. Existe uma lei do pecado nestes membros, existe uma lei aplicada por Moisés, e existe a lei espiritual de Cristo, que é a graça. Neste caso, qual lei exatamente o ser humano possui a capacidade de transgredir? Porque diz que o pecado é a transgressão da lei. Entendo. A única lei que o ser humano é capaz de transgredir é a lei de Moisés. Você pode deixar de observar o sábado. Você pode deixar de honrar o seu pai e a sua mãe. Você pode matar, roubar. Você pode dar falso testemunho. Porque isso é da sua própria natureza. Agora, transgredir a lei espiritual você não pode, porque quem transgride a lei espiritual é Cristo e não o homem. Então, podemos averiguar que tem dois tipos de homens. O homem natural pode transgredir a lei de Moisés. Já o homem espiritual, ele transgride a lei de Deus. E você vai dizer, como assim? Como pode Cristo transgredir a própria lei do Pai? Porque é necessário para que você possa chegar ao nascer do Espírito. Se Cristo não transgredir a lei, você jamais nascerá do Espírito. Porque quando Cristo transgride a ordem natural, de que forma? Quando você nasce do Espírito, você deixa de ser alma e passa a ser um Espírito. Houve uma transgressão na ordem natural deste lugar. Neste plano físico, você é alma vivente. Se você vier a se tornar um Espírito, houve uma transgressão espiritual. Espiritualmente falando, Cristo transgrediu uma ordem natural, uma lei natural. Entenda, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não estamos falando de Cristo, porque quem pagou o pecado foi Jesus, pelos pecados de Cristo. Quem morreu lá na cruz? Foi Cristo ou foi Jesus? Foi a carne e o sangue que morreu ou foi o Espírito de pendurado lá na cruz? Foi Jesus, porque Jesus pagou os pecados de Cristo. Porque quando Jesus nasceu do Espírito, a sua carne foi crucificada, o símbolo da morte da essência deste ser pecaminoso. É um símbolo aplicado também por Moisés na descrição de Adão. Entenda, no Velho Pacto podemos tirar um bom exemplo para isso. Quando um ser humano cometia um pecado, quem exatamente pagava o preço do pecado? Não era um animal inocente? Sim. O ser humano cometia o pecado, mas quem pagava o preço desse pecado era um inocente. Nós, que ainda não temos conhecimento do bem e do mal, somos considerados por Deus como inocentes. Esta carne e o sangue é o símbolo do cordeiro, do animal, que paga o preço de pecado de outra pessoa. Cristo comete o pecado e é este homem natural que paga o preço do pecado. Sim, este ser morre pela transgressão de Deus, porque quando Deus gera o Espírito dentro de nós, nós deixamos de ser homem e se tornamos o próprio Cristo. Essa transgressão tem um preço, e o preço é a morte da essência deste natural. Um símbolo de Adão, como eu disse, quando Adão se tornou conhecedor do bem e do mal, ele passou a se tornar como Deus, um ser espiritual, discernindo os assuntos espirituais. Então, por certo que essa natureza humana, essa essência pecaminosa, morreu. Um símbolo do nascimento do Espírito no homem. Você consegue entender que estamos falando a nível espiritual? A transgressão da lei espiritual é realizada por Deus quando ele gera o Espírito Santo no homem. O homem deixa de ser alma e passa a ser um espírito. Seria ou dar no mesmo que um pé de abacate passasse a gerar laranja. Houve uma transgressão na lei natural. É exatamente isto que acontece. É exatamente este o pecado. Todo o pecado que você pode realizar através deste corpo é insignificante, porque Deus usou isto que é comum da nossa natureza para explicar algo que acontece a nível espiritual.
E o que acontece a nível espiritual é o nascimento do espírito. Quando você nasce do espírito, a essência deste ser natural morre. Mas quem transgrediu essa ordem foi Deus. Foi Deus que mudou esta lei natural em você. E é você que vai morrer pela transgressão de Deus. Acho que é mais do que suficiente para fazer você entender. Veja, vamos analisar aqui. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22, Deus afirma: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora eu te pergunto, quando Adão se tornou conhecedor do bem e do mal, ele ainda era considerado por Deus inocente? Não. Este é o símbolo do nascimento do Espírito. A partir do momento que Adão se tornou como Deus, ele não era mais inocente. Agora eu te pergunto, se Adão deixou de ser inocente ao ter se tornado conhecedor do bem e do mal, por acaso Cristo e Deus são inocentes? Não, porque eles também conhecem o bem e o mal. Estamos falando a nível espiritual, nada tem a ver com o discernimento da carne e do sangue. Nós estamos falando de um pecado desta natureza humana, estamos falando de uma transgressão espiritual para abrir o teu entendimento. Neste caso, podemos ver que Cristo não é inocente, porque ele também discerne o bem do mal. Cristo, ao transgredir uma lei, um inocente tem que pagar por essa transgressão. E o inocente é o homem natural, símbolo dos animais do cordeiro, que eram mortos para tirar o pecado. Neste caso, este homem natural morre para pagar o pecado da transgressão de Cristo. Mas isto não é mal. Isto é necessário para que você venha a nascer do Espírito. Cristo se torna pecador ao transgredir a lei para te salvar. Por isso que a Bíblia afirma que Jesus, ele levou os pecados da humanidade. Sim, Jesus se tornou pecador, ou seja, Cristo, o próprio Deus, se tornaram pecadores ao transgredir uma lei natural aqui de baixo para poder te salvar. Esta é a verdade. A verdade é espiritual e não natural. Mas se você quiser ficar com o entendimento antigo, repassado por Jesus e pelos apóstolos, não tem problema nenhum. É que fique bem claro que em parte eles conheciam, e em parte eles profetizavam. Imagine se Paulo e Jesus, ou os profetas, falassem a respeito disso que eu estou falando naquela geração. Por certo que eles não aceitariam. Assim como muitas pessoas não aceitarão o que eu estou falando agora. Mas esta é a verdade de Deus. Deus usa aquilo que é comum entre a nossa natureza para explicar o que ele realiza a nível espiritual em nós. É Deus que gera um espírito no homem, para que o homem possa se tornar um Cristo, ou seja, um eleito. É Deus, parte de Deus, a iniciativa de gerar o espírito no homem. É Deus que muda esta ordem natural e faz com que você deixe de ser alma, passando a ser um espírito. O único problema é que há um preço a ser pago, e quem paga o preço é exatamente nós. Essa natureza humana, essa essência deste ser, morre. Seria isso. Um abraço a todos e até o próximo.